Seja bem-vindo, engenheira, seja bem-vinda, engenheira. Para quem não me conhece, sou Gerson Santos, sou engenheiro sênior aqui na Alemanha, vivo aqui desde 2016 e eu ajudo engenheiros a conquistarem a sua vaga de trabalho na Alemanha, mesmo sem falar alemão. Isso porque eu mesmo consegui ajudar outros profissionais e, com isso, consegui entender as estratégias para realizar essa façanha, beleza? Então sejam bem-vindos aí, né? Como de praxe, se você tem alguma dúvida, você coloca nos comentários e ao final da live eu respondo vocês, beleza? Eu vou começar aqui sobre o tópico de documentação. Quais são os documentos mais importantes para você utilizar na sua candidatura para uma vaga de engenheiro aqui na Alemanha, né? Quando a gente vem do Brasil, a gente está no Brasil, a gente não tem noção quais documentos são importantes para se aplicar, né, para conseguir chamar a atenção das empresas alemãs, dos recrutadores, né? Então, normalmente no Brasil a gente tem o principal de todos, que é o currículo, e é aquele currículo que normalmente a gente foca em uma folha só, o que é totalmente diferente aqui na Alemanha. Então é muito importante entender, né, quais são os documentos e como você prepará-los, beleza? Então tá bom. Show de bola. Eu tenho aqui as minhas notinhas. Por quê? Porque esse tema é gigantesco. Eu tava preparando aqui a live e eu pensei, caramba, gerei em torno de 20 folhas com notas, com informações. Eu tive que compilar isso aqui, virou em torno de 3 folhas, só com mini tópicos. Então, para eu conseguir fazer essa live ficar eficiente, vocês também terem um compilado muito bom de informação sobre esse checklist de documentos, eu tenho sempre minha notinha comigo, beleza? Então, se você é engenheiro e conhece outro engenheiro que quer vir para a Alemanha, tem um sonho de trabalhar aqui, não esquece de compartilhar essa live, avisar o seu amigo, sua amiga, porque ele também merece, né, ser reconhecido, muito bem pago nas terras alemãs, beleza? Show de bola. Ó, então, eu vou começar aqui e eu vou falar já o nome dos 5 documentos que a gente vai falar na live e depois eu vou abordar um a um, beleza? Show de bola. O primeiro aqui é a carta de intenção, né? Anschreiben, em alemão. É uma carta de intenção, de motivação, né? Quando você se aplica a uma vaga de engenheiro na Alemanha. O segundo documento aqui é o Curriculum Vitae, né? O Lebenslauf, né? Em alemão, tá? O terceiro aqui a gente vai falar são certificados, né? Em alemão. O quarto aqui é carta de recomendação, né? Arbeitszeugnis, né, as cartas de recomendação, né, um endossamento. E o quinto que a gente vai falar hoje é o comprovação de aptidão, né, amostra de trabalho, Arbeitsproben, né, ou seja, né, você mostrar que você realmente consegue, né, aplicar o que você aprendeu na teoria ou o que você falou no teu currículo, na tua apresentação, documentação de candidatura. Vamos falar desses 5 documentos aqui, né? E eu falei para vocês, se tiverem alguma dúvida em relação a eles, coloquem aqui embaixo nos comentários e no final da live eu trabalho para responder vocês. Fechou? Show de bola. Vamos começar sobre a carta de intenção, né? Carta de intenção, carta de recomendação, apresentação, enfim, não importa como você chama. Ela é um documento extremamente importante aqui na Alemanha, né? Quando eu cheguei aqui, eu não sabia disso, né? Até eu entender que você tem documentos separados, eles chamam aqui, né? É como se fosse um bloco de documentação, né? De candidatura, né? E você tem que preparar isso e enviar junto, né? Algumas empresas não pedem, né? Mas em geral, elas querem isso para quê? Para selecionar os candidatos, porque existem, né, centenas de candidatos para uma vaga. Não que todos são qualificados, mas existem centenas. Então, uma maneira deles filtrarem quem, né, não merece ser observado é eles olharem o quê? Quem colocou effort, quem colocou esforço para fazer a documentação necessária, para fazer a documentação pedida, tá bom? Então, carta de intenção, né? Eu citei aqui 5 pontos que são importantes. Primeiro, uma introdução impactante, né? Acho que aqui você tem que buscar o quê? A criatividade, usar ali o que eles têm no pré-requisito, né, da vaga que você está se aplicando a favor para você iniciar a carta, né? Você pode começar, e isso aqui, né, não existe uma fórmula mágica, existem vários estilos, mas o que eu faço, né, e eu fiz na minha carta
utilizar uma característica que eles colocaram no pré-requisito. Por exemplo, eles falam assim, estamos buscando engenheiros resolvedores de problema, engenheiros, enfim, dinâmicos. Eu começo a carta falando assim, são vocês que estão buscando engenheiros assim, assim, assado? Tipo assim, é meio que eu já começo fazendo uma pergunta e eu falo, aqui estou eu. É a primeira frase da minha carta de apresentação de intenção. É tipo assim, a pessoa não espera isso. Tipo, são vocês que estão buscando esse tipo de engenheiro? Aqui estou eu, né? Às vezes sai estranho porque eu tô traduzindo, eu tô pensando na frase em alemão e tô traduzindo, tá? O negócio você tem que chamar atenção, porque nos dias de hoje, se você não chamar atenção, né, a pessoa não fica, ela vai embora, né? E tá tudo bem, mas no caso de se aplicar uma vaga, você tá ali, às vezes você foca em algumas, então realmente faça algo muito bem feito, tá bom? E com inteligência, com estratégia, tá? Então tente chamar atenção na primeira frase da tua carta. Não começa aquela coisa monótona, né? Fulano de tal, blá blá blá. Começa com uma coisa que chame atenção, mas que seja profissional. Como eu falei, por exemplo, né? Aí uma apresentação aí diferente, tá bom? Segundo ponto aqui, né? É você trazer que você vai solucionar o problema por trás da vaga. Qual o problema? Todos os engenheiros aqui são resolvedores de problema. As vagas de emprego são problemas específicos. Qual é o seu trabalho? É entender qual é o problema por trás da vaga, né? Ou seja, por que a vaga está aberta? Porque tem um problema. Qual que é o maior problema? Você precisa descobrir isso e você precisa colocar isso aí no começo, que você é a pessoa que destrói esse problema. Por quê? Porque você quer chamar atenção, você quer fazer com que eles realmente olhem para você e te chamem para uma entrevista. Você precisa provar que você é o candidato ideal ou está muito similar a isso. Então você precisa olhar para isso. Qual que é o problema da vaga? Eu vou achar uma informação da minha carreira ou, enfim, dos meus estudos, da minha vida, que eu resolvi uma situação similar. Não precisa ser a mesma situação. Se for, é perfeito. Mas se for uma situação similar, já ajuda muito, tá bom? Então, pense nisso quando você fazer a sua carta de intenção. Mostre que você resolveu o problema e que você vai resolver o problema da vaga. E daí você tem a chance de falar isso pessoalmente, explicar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Terceiro ponto aqui. Numa carta, você tem que ter a motivação genuína. É mostrar para a empresa que você realmente quer, né, essa posição. Você quer trabalhar lá. E claro, você tem que mostrar o porquê, né? E óbvio, para isso você tem que ter uma pesquisa, tem que entender o que a empresa faz, o que a vaga pede, o que você pode trazer, né? Por que você é o diferencial? Por que você é a pessoa que tem que ser chamada? Isso é muito importante, tá? Se você não mostrar essa motivação, cativar eles, essa energia, eles vão passar pro próximo, né? Existem muitos candidatos, como eu falei, né? É igual o vestibular. Existem milhares de pessoas, mas só os que realmente se destacaram, trabalharam, estudaram, vão conseguir essa oportunidade, tá bom? Show. Quarto ponto aqui é uma conclusão convincente, né? Ou seja, você tem que, né, depois de estruturar toda a tua carta, né, fazer uma apresentação aí diferente, né, trazer um contexto que mostre que você vai solucionar os problemas, né, da vaga. Você termina, né, enfim, talvez mostrando ali com os seus pilares, né, com a sua formação, com as suas skills, que você realmente é a pessoa que tem que ser chamada para conversar com eles e para, né, possivelmente ocupar a vaga de engenheiro aqui na Alemanha. Beleza? Show. O quinto e não menos importante, né, é adaptar, né, a tua carta para a vaga específica. Então você precisa realmente entender o que eles buscam na vaga para que você consiga aplicar isso aí na carta e eles entenderem, caraca, esse engenheiro, essa engenheira, ela investiu tempo estudando a vaga, estudando a empresa, fazendo um match entre o perfil dela, o perfil dele e da vaga e escreveu a carta. Isso, eles precisam sentir isso. E detalhe, a carta de intenção você pode e deve falar das suas soft skills, comunicação, resolução de problema, liderança, enfim. É a hora que você mostra isso, beleza? Show. Engenheiro não é feito só de hard skills, é também feito de soft skills. Então você precisa utilizar a sua oportunidade para mostrar o que você tem. Fechou?
Show de bola. Esse é o primeiro documento, como eu falei para vocês, eu tenho aqui um compilado dos 5 documentos. Tendo dúvida, escreve que eu respondo na sequência. Show? Segundo documento aqui, vamos para o currículo, tá? Então, currículo é de praxe. Não utilize o formato brasileiro, utilize o formato alemão. Eu sempre falo para vocês, escrevam aí na internet, DIN 5008, DIN 5008. É quase como se fosse a BNT, né? A norma brasileira. Eles indicam, cara, faça o currículo assim, com essa formatação, com essa estrutura, porque alemão é organizado e, claro, eles gostam da informação assim. Então você precisa organizar do jeito que eles gostam. É assim, você está se aplicando na Alemanha, né? Precisa ter existe um formato específico, único do currículo? Não. Existem vários formatos. Mas eu indicaria não fazer firula, né? Cheio de gráfico, né? Quando você mostrar um nível, sei lá, do teu inglês ou do teu conhecimento em algum software, não fica usando aquelas barrinhas, não. Escreve qual que é o seu nível. Escreve, né? Por exemplo, né? É um exemplo, não fica colocando firula. Isso só atrapalha o entendimento de quem está analisando o seu currículo, né? Você tem que ser o mais objetivo possível para a pessoa entender, ok, ele tem nível intermediário nisso, ela tem nível avançado nisso. E não ficar, será que ele tem isso? Porque, será que, o que significa isso? 3 bolinhas de 5. Isso aqui é intermediário, é médio, é avançado? Mesmo, você pensa, a tua lógica não é a mesma lógica de quem está analisando o teu currículo. Nós temos a nossa lógica, nós engenheiros. Quem analisa, que é o departamento de recursos humanos, eles são diferentes. Eles são de humanas, eles são diferentes. E é isso, tem que respeitar isso. Se você não pensar nisso, não respeitar isso, você vai ser filtrado, vai ser mandado embora, porque você não se atentou a isso. O seu jeito de interpretar uma informação não é o mesmo de quem está lendo, tá? Então, o gestor não vai ser o primeiro a receber o seu currículo. Vai ser o RH, vai ser o recrutador. E normalmente ele não tem a mesma interpretação que a nossa. Beleza? Show! Segundo ponto que eu botei aqui, como dito, coloque, né, essas informações de maneira organizada e cronológica, né, da primeira até a última, tá bom? Inversa, né? Por quê? Porque você tem que mostrar o que está mais atual, né? O que você tem aí fresco, né? E se você existem diferentes approaches, né? Mas se você tem muitos anos de experiência, você vai ter que cortar, vai ter que tirar a informação. Porque senão o currículo vai ficar extremamente longo e desnecessário, tá? Às vezes tem informação que não faz sentido estar lá. Então é melhor você prestar atenção nisso, tá bom? Show! Terceiro ponto aqui, adaptação do currículo em relação à vaga que você está se aplicando. Isso é muito importante. Se você está se aplicando uma vaga em engenharia na Alemanha, você precisa pegar essa vaga, o que está escrito nos pré-requisitos, imprime ou pega no computador, divide a tela em 2, coloca o teu currículo, coloca a vaga e você tem que linkar as informações de forma que dê um match. Ou seja, você preencha o máximo de pré-requisitos que eles pedem. Como? Utilizando palavras-chave. Assim, o recrutador, quem está avaliando, né, e analisando toda a documentação, ele vai conseguir ver automaticamente que você tem o perfil do profissional, né, da vaga que é específica ali naquele momento, tá bom? Então, não fique inventando firula, palavra bonita, né? Se você usar inteligência artificial, né, ChatGPT, Gemini ou whatever, o que você conheça, cuidado, utilize palavras-chave que tem na vaga. E detalhe, eles têm software para pegar se você está usando inteligência artificial. Então você precisa ser inteligente e depois de usar alguma inteligência artificial, você tem que colocar suas palavras, colocar o seu sentimento, o seu feeling. Não deixa artificial, beleza? Show. Quarto ponto aqui. Esse aqui é polêmico, mas é necessário. Inclua foto profissional. É obrigatório foto no currículo aqui na Alemanha? Não é obrigatório, mas você ganha muito ponto. A foto é para ganhar ponto. Ou seja, uma foto bem apresentada, que passa um perfil profissional, que passa confiança, né, que passa empatia, né? Você vai ganhar ponto com isso, é óbvio.
Se você não tem isso e acha que nunca vai conseguir, talvez não coloque foto. Mas, de que eu conheço aqui, eu não conheço ninguém, nenhum engenheiro, que não utiliza foto no currículo. Eu não conheço. Talvez exista. Pode existir, mas eu não conheço. Né? Existe a polêmica de falar, mas vai ter preconceito. Olha, você já tem um nome que não é alemão. Você não chama Schmidt, Schneider, quer dizer, talvez sim, né, se você for descendente. Mas se você tem Santos como eu, Silva, enfim, você é brasileiro ou você não é alemão. Ou pelo menos ali parece. Então, não fique com receio disso. Até porque eles estão muito abertos a estrangeiros, por causa da demanda de engenheiros na Alemanha, né? São milhares de vagas em aberto e eles não têm profissional para completar essas vagas. Então, utilize uma foto profissional. No começo, não precisa ser feita por um profissional, mas você tem que estar uma vestimenta adequada e um fundo neutro, beleza? Né? Busca na internet, foto profissional, currículo alemão, você vai ver vários exemplos, tá? O importante é você estar bem apresentável e ganhar ponto com isso. Utilize ao teu favor, fechou? Show! Quinto ponto aqui sobre currículo é evitar exagero, né? Ou seja, quando você vai falar, vamos falar sobre descrições de atividades ou de resultados, né? Você vai falar reduzir, né, a massa de um sistema em 24%, enfim, você quer botar um resultado com porcentagem. Se você reduziu, né, tudo que tem a ver com otimizar, reduzir, fazer mais dinheiro, é o que engenheiro faz, né? Resolver problema é o que engenheiro faz, então coloque isso, tá? De maneira inteligente. Mas não coloque algo do tipo, sei lá, aquelas habilidades fora da curva, como se fosse um super-homem, uma super-mulher, tipo, sei lá, hiper mega motivado, enfim, aquelas coisas que não são reais, sabe? Que soa tipo, cara, tá só enchendo linguiça. Não utiliza isso. Parece clichê, talvez seja, mas tem gente que utiliza ainda, tá bem? Então não utilize isso, foque mais em resultado, foque mais em porcentagem. Nós somos engenheiros, foque mais em otimizar, reduzir, ampliei, implementei, fui responsável, enfim, né? Coordenei, verbo, ação, tá bem? Show. Currículo, um resumo foi isso. Próximo ponto aqui é certificados, tá bom? Deixa eu tomar um pouco d'água. Certificados. Então, importantíssimo, você só vai compartilhar os certificados que são relevantes para a vaga. Parece óbvio, mas para a maioria não é. O que a galera recebe de certificado e coisa que não tem nada a ver com a vaga, não tem nada a ver, não agrega nada, né? Ou seja, você perde pontos, você faz o recrutador, o avaliador perder tempo olhando aquilo e falar, tá, para que é isso? Não tem utilidade alguma para a vaga. Então preste atenção no que você envia na tua aplicação, tá bom? Detalhe, se você fez, e normalmente é isso, especialização, qualificação, etc. no Brasil, as formações estão em português, correto? Então você precisa traduzir isso. Pode ser uma tradução simples para se aplicar trabalho? Pode. O negócio é, você tem que entender que quem está avaliando, ele não consegue ler português normalmente, né? Então, você busca informação e busque como fazer isso da melhor maneira possível. Assim, vamos dizer assim, no pior das situações, você traduz você mesmo, mas coloca um motivo, coloque algo do tipo tradução simples, se necessário, faço tradução juramentada, sabe? Isso para aplicação a vagas de emprego, né? Não estou falando nada de validação de diploma, algo do tipo não, tá? Beleza. Então, quando você está fazendo a candidatura a emprego, né, uma tradução simples, uma tradução aí com um tradutor no Brasil, funciona tranquilo. Porque a gente quer o quê? Só passar do português para o alemão. A informação fica mais objetiva e mais fácil, porque está na língua materna de quem está avaliando, tá bom? Né? Também pode ser inglês, na maioria das vezes, mas, né, de acordo com a tua aplicação e a vaga, enfim, né? Se eu foco em Alemanha, como eu sempre falo aqui, né? Se eu foco em Alemanha, traduz para alemão, tá bom? Show. Se você está pensando em validação do diploma, né? Enfim, até candidatura à universidade, que não é um negócio aqui, você tem que traduzir, apostilar o diploma, né? De forma juramentada. Todavia, eu vou dar uma dica aqui, eu até escrevi. Utilize um tradutor juramentado, listado,
no site da embaixada alemã. Por que isso? É obrigatório isso? Não é obrigatório, só que tem gente que embaça com isso. Tem órgãos do governo, enfim, tem alguns setores que eles não querem aceitar o tradutor que não está listado no site da embaixada. Não sou eu que escolho isso. Tem algumas cidades, alguns órgãos que são assim. Então você precisa se atentar a isso, tá bom? Se você já fez isso, né? Você já fez e não está listado, né? O tradutor não está listado. Você pode tentar a sorte, mas tem a possibilidade de você ter que refazer a tradução, tá bom? Detalhe importante aqui, consulte sempre fontes oficiais. Né? Eu sou um mero mortal, estou aqui passando informação para você do que eu compilei, do que eu sei, do que eu fiz. Todavia, sempre consulte informação nos órgãos que você vai aplicar, que você vai utilizar isso. Como eu estou falando aqui de aplicar, né, de utilizar esses certificados numa candidatura a emprego, não precisa ser juramentado. Não precisa. Ou no caso, não precisa ter AIA, apostila de AIA ou algo do tipo. Né? Uma tradução simples já ajuda, eles querem entender o que está ali. Né? Mas, lembre, se você está se aplicando a uma vaga de engenheiro é uma profissão regulamentada aqui. Então, vai no site da Anabim, checa a sua universidade, checa o seu curso, imprime a folha dizendo que você tem essa equivalência de formação e coloca nos documentos de aplicação. Beleza? Foi assim que fiz também. Show? Beleza. Próximo documento aqui, estamos no quarto documento, que no caso, né, a carta de recomendação. É o endossamento. Aqui, quem já me acompanha um pouco mais de tempo sabe, é um dos documentos mais importantes que você pode ter. Currículo é importante, certificados são importantes, carta de intenção é importante, mas a carta de recomendação, isso é vital aqui na Alemanha. Se você já se aplicou e recebeu negativa, talvez, ou você não usou carta, ou a carta não está num formato adequado, vamos colocar assim, de uma forma educada, tá bom? A carta de recomendação na Alemanha é vital, porque imagina, você vem de um país diferente, eles não te conhecem, né? Ninguém te conhece, então você falar que você é bom, você pode falar, papagaio fala, agora, um terceiro endossar você, aí é outros 500, aí sim a empresa fala, esse professor, essa instituição, enfim, né, endossou o candidato, agora sim você tem o olhar, o respeito, tá bom? É importante você ter isso, você tem que buscar, sempre busque de cargos, instituições, ou enfim, maiores possível, tá bom? E mais vinculadas à Alemanha possível. Se não for, tá tudo bem, mas mais vinculadas possível. Isso aí por experiência própria, tô dizendo isso, tá? Então, busque sempre, fechou? Porque isso faz diferença. Vamos lá colocar algumas coisas que são importantes. Quando você busca, né, uma carta de recomendação, você precisa ser proativo. O que é proativo? É ir lá e pedir, sei lá, antes de ser mandado embora ou de pedir demissão? Não só isso. É você já preparar a própria carta de recomendação. Como assim? Se liga, essa dica aqui é valiosa. Eu dou para os meus mentorados e vocês vão receber aqui, né, no 0800. Então se liga, toma aí. Você já prepara a carta de recomendação que você quer que a pessoa escreva. Por quê? Porque a pessoa normalmente não tem tempo. A pessoa, a instituição, ela não tem tempo. Qual que é o maior problema quando você pede algo a alguém? Ela não tem tempo para fazer, né? E tá tudo bem, ela tem a prioridade dela. Mas se você já tem uma carta feita e você chama isso de esboço, fala, pessoa, eu vou me aplicar a uma vaga, ou eu vou fazer um passo importante na minha carreira, ou eu tô buscando, sei lá, né, obter aí, como que eu posso dizer, endossamento, e eu busco uma carta de recomendação. Como eu sei que seu tempo é valioso e limitado, eu já fiz um esboço aqui. Então eu escrevi algumas coisas, se você concordar, assina, se quiser mudar algo, fica à vontade, e daí você vai fazer a melhor carta possível. Porque você está falando de você mesmo, se a pessoa assinar, ela está falando de você, sobre as suas qualificações, sobre a sua intenção, sobre o quão bom profissional você é, né, pessoa e etc. Tá bom? Então, se atente a isso. E isso é fundamental na Alemanha. Qualquer uma coisa importante, existe um código secreto na Alemanha, e isso, cara, tem gente que está na Alemanha há anos e não sabe disso, que é utilizado, é até proibido, mas eles utilizam ainda,
que é falar que você é meia boca. Como assim? Por exemplo, eu vou explicar aqui agora. Se você, imagine que você, eu tô falando aqui na Alemanha, né? Se você tem uma experiência na Alemanha, mas é importante, se você só trabalha no Brasil, que você evite colocar essas palavras. Que são o quê? Quando você fez uma atividade, ou você, enfim, realizou um trabalho, você pode falar que realizou um bom trabalho, né? Ou um excelente trabalho. Você pegou a diferença? Um bom trabalho na Alemanha você não fez mais, você não fez nada, você fez só a média. Você fez o que pediu. Você pensando, pô, tá escrito, eu fiz um bom trabalho, parece legal, parece, né, sincero. Talvez seja sincero, mas na Alemanha isso significa você é mediano. Para você conseguir uma carta e conseguir ser notado, você precisa estar com uma frase, por exemplo, você fez um excelente trabalho, um trabalho excepcional. Nessa carta de recomendação, como que é o nome disso? Hiperlativo, superlativo, tem que estar bombando. Nessa carta de recomendação, tudo que você faz e caracteriza sobre você tem que ser isso, tem que ser acima da média, tem que mostrar isso. Porque alemão vê isso, alemão conhece esse código, a gente não conhece. Então, quando eles leem isso, eles vão entender, esse candidato é fora da curva, é fora da curva. Enquanto quem tem um bom trabalho, né, não fez mais do que a obrigação, tá bom? Isso aqui na Alemanha, né? Como eu falei, eu sou especialista para engenheiros aqui na Alemanha. O que acontece no outro país da esquina, eu não sei. Eu foco exclusivamente aqui, porque eu vivi esse processo, né? Trabalhei com recrutadores, agora recruto, tenho 2 times. Enfim, eu sei como é isso, porque vivo isso, porque passei por isso. Então, eu tô falando para a Alemanha, para engenheiros. Fechou? Então, se atente a isso, a carta de recomendação é extremamente importante e as palavras lá dentro, as características são vitais. Fechou? Nossa, o último ponto desse aqui. Nunca falsifique uma carta de recomendação. Não precisa nem falar, né? Por quê? Porque vai estar lá contato da empresa, vai estar lá contato, enfim. A empresa que você está se aplicando, ela pode ligar, possivelmente. Ela vai ligar se ela não te conhece e não sabe nada, para a empresa que você está trazendo a carta de recomendação, né? E eles vão perguntar sobre você, né? Então, o contato que estão lá, telefone, e-mail, possivelmente o recrutador e a empresa vai entrar em contato para confirmar. O fulano é isso mesmo? A engenheira, o engenheiro é isso mesmo? É. Beleza. Ponto final. Não escrevi nenhuma carta. Acabou. Então, muito atento a isso, nunca falsifique documentos, beleza? Principalmente a carta de recomendação, tá bom? Último, mas não menos importante, é a amostra de trabalho, né? É você comprovar que você tem competência, que você consegue realizar o que você está trazendo de experiência, de características na tua aplicação, na tua candidatura, né? Então, o que você traz com isso? Quando você traz uma amostra do seu trabalho, você gera autoridade. Você mostra que você é alguém especial, alguém fora da curva, que consegue realizar algo que talvez o outro que está se aplicando consiga realizar, mas não mostrou. Mas você provou. Se você prova isso, você tem um ponto à frente dos outros, tá bom? É como se fosse uma apresentação. Eu posso dar exemplo aqui, até que botei uma lista. Você pode criar um portfólio, você pode fazer, né, se você faz, enfim, algo no online, GitHub, né? Você pode fazer um projeto 3D, uma apresentação. Você pode fazer algo para mostrar a eles que você tem isso. Gerson, é obrigatório isso? Não é obrigatório. Eu preciso mandar isso sem eles pedirem? Não também. E você vai entender por quê, tá bom? Mas tenha isso na manga. Tenha isso pronto. Por quê? Porque isso faz diferença. Eu estou trazendo aqui o que funciona, o que mostra que você é fora da curva. Você entende? Entre milhares de candidatos, como é que você mostra que você é fora da curva? Faça algo que eles não fazem. Entendeu? Então mostrar que você sabe fazer algo muito bem feito é uma vantagem. Fechou? Então tá. Se você for apresentar alguma coisa, foque na funcionalidade, não na beleza. Ou seja, você quer mostrar que você faz um dashboard animal, né? Uma planilha que é animal. Daí você quer botar um monte de firula nela, mas
ela não funciona. Sei lá, o cara vai lá colocar, troca um dado na planilha e não funciona. Trava, o código não deu, a forma que você escreveu não funciona. Então aquela firula toda bonitinha não vale de nada. Então foque no resultado da planilha e não na beleza dela. Beleza? Nós somos engenheiros, a gente quer resolver o problema. Não importa quão bonita é a planilha. Aqui na Alemanha eles focam no resultado. Então, se ficar bonitinho no final, boa apresentação, legal. Mas o primeiro foco é funcionalidade. É que se funciona, né? Imagina, você viu um problema que você identificou dentro da vaga, você foi lá e criou uma tabela, a gente chama aqui de ferramenta, né? Não tabela, uma ferramenta. Você criou uma ferramenta para solucionar outros problemas e apresentou isso, né? Aliás, eu criei uma ferramenta que gostaria de apresentar para vocês. Cara, pensa quão curiosos eles vão ficar. Pô, apresentar entrevista na próxima semana, saca? Então fica ligado a isso, beleza? Claro, depois que você apresentou isso, peça feedback, né? E antes de enviar, mostre disponibilidade. Ou seja, eu tenho algo a mostrar, eu posso enviar algo. Vocês desejam? Né? Não envia, não fica enchendo o recrutador, enchendo a aplicação de coisa que não é pedido. Mas sempre mostre disponibilidade. Você é fora da curva, você está pronto. Fechou? Show. É isso. Como eu falei, evite excesso, não enche o e-mail de informação, não enche o recrutador, o tomador de decisão de coisas que eles não pediram, porque isso vai deixar eles, né, pistola, beleza? Eles, enfim, cansados e estressados com o fato de que eles queriam só saber algo e você entregou, sei lá, 10 vezes mais, tá? Por um lado pode ser bom, por outro lado não. Então, pergunte, tá bom? Show. Tá. Então, engenheiro, engenheira, se você quer saber quais documentos utilizar para fazer uma aplicação fora da curva, eu tô te dando 5 documentos que, se bem feitos, estruturados, organizados, você vai fazer uma aplicação fora da curva. Lembra que eu falei que eu consegui vaga de engenheiro sem falar alemão, com inglês quebrado e sem experiência? É por isso. É porque se a sua... Claro que eu tinha um pouco, né, de experiência, no caso, estágio, né? Mas o que? Quando você consegue colocar isso de uma maneira assim, perfeita, linda, organizada, soa melhor para quem tá lendo. Você tem que se vender, é o melhor. Cara, você é o seu vendedor. Você tem que vender o seu produto, né? E é assim que você consegue se destacar mesmo numa situação como essa, né? Como eu citei, sem alemão, com inglês mal menos, enfim, tá bom? O negócio é sempre trabalhar para evoluir, né, com foco em aprender, em evoluir, mas não se limite, não estagne porque você não tem ainda, tá bom? Essa é a mensagem que eu sempre passo. Vamos lá para as perguntas que vocês fizeram. Deixa eu tomar um pouco d'água. Show. A carta de recomendação é realmente necessária? E se o candidato estiver indo trabalhar numa função diferente do que ele fazia no último posto, é realmente necessária? João Melo, a carta de recomendação, ela é necessária porque a empresa não te conhece. Ninguém te conhece. Da onde vem o João Melo? Do Brasil. Será que ele fez mal a alguém? Será que ele tem caráter? Cara, ninguém te conhece. Só você tá falando que você tem caráter. E tá tudo bem a pessoa acreditar só em você. Só que existem dezenas, quizá centenas de candidatos que conseguem trazer um endossamento de uma instituição, de uma pessoa, sei lá, né, com um posto, um cargo muito alto. Então, se você não tem uma carta de recomendação, alguém para falar sobre você, a sua aplicação fica fraca na Alemanha, tá bom? Então você precisa olhar para isso. Ah, mas é de um posto, é de um cargo diferente que eu estou me aplicando. Não importa. O que importa é a pessoa falar: você é uma pessoa idônea, você é uma pessoa, um profissional focado, trabalhador, dedicado, que tem respeito, né, que segue uma cultura. Entendeu o que eu tô falando? O importante aqui é você trazer a essência, né, o que você está mostrando que você é na aplicação, alguém tem que falar isso para você, por você. Assim, o alemão, ele não é desconfiado, ele é conservador. Então, ele precisa ter certeza. E eu vou trazer aqui uma informação. Essa informação eu vou falar um pouco mais dela no nosso evento Você é Engenheiro na Alemanha, né? Nessa semana eu vou ser engenheiro na Alemanha, mas eu vou trazer aqui uma informação que é fora da curva e... cara, eu acho que
1% não deve saber disso. Então, se você está ouvindo, você vai ser 1%, tá? Ou dentro desse pequeno número de pessoas, de candidatos, de engenheiros. O RH, né, no processo seletivo, o recrutador, né, ele tem uma tarefa, né, que é trazer os melhores candidatos para o gestor, para o tomador de decisão, resolver quem vai passar. O RH, ele não quer errar. O alemão, ele não gosta de errar. Então, ele vai pegar os melhores candidatos, o melhor do melhor. Então, se você traz uma aplicação fraca, mesmo que pareça que você seja bom, o RH vai ter receio de te indicar para o gestor. Porque quem está indicando, quem é a pessoa responsável, é o RH, é o recrutador. Ele ganha uma comissão, né, quando ele é um recrutador à parte. O RH, ele tem o nome dele lá. Quem cuida do pessoal de tecnologia é o fulano. Quem cuida do pessoal de design é a ciclana. Então o RH ele é dividido por departamentos em empresas maiores, como a minha, por exemplo. Então, se ele indica uma pessoa que depois, sei lá, passa e faz um mau trabalho, é óbvio que ele não vai ser o culpado, mas ele vai se sentir mal. Porque ele sabe, ele que escolheu, ele que botou no bolo ali para escolher. É óbvio, o gestor assinou embaixo. Mas, então, se você faz uma aplicação fraca, o RH não passa você no filtro. Detalhe, eles olham por cima, então eles querem o melhor do melhor. Né? Eles querem pegar o melhor, eles não pegam mais ou menos, talvez passe, o gestor decide. Não, eles querem pegar o melhor, para que não sobre nada no colo deles. O gestor, talvez vendo a sua aplicação mais ou menos, ele vai falar, mas parece um profissional bom, não tá, sei lá, não é aplicação extraordinária, só que existe o filtro entre você e o gestor, que é o RH, que é o recrutador. Então, se você não faz a aplicação ideal, você não passa no filtro. Essa informação é que 1% ou menos dos candidatos sabem. E você sabe agora. Você que está assistindo aqui e vai assistir depois. Se você não faz uma aplicação fora da curva, você não passa do filtro do RH. E o gestor não é o cara que faz esse filtro. Ele quer, se liga, o gestor ele quer o engenheiro ou a engenheira que resolva o problema, que segura a bucha, que resolve a treta. Porque o gestor, ele tem 10 problemas, ele quer 10 engenheiros. Cada um resolve essa treta. O RH, não. O RH só quer levar os melhores candidatos. O RH quiçá nem sabe do real problema. Às vezes o gestor não tem nem tempo de falar qual que é o real problema pro RH. O RH vai lá e pega pré-requisitos que ele usou em uma outra vaga e coloca aí na vaga. Às vezes nem é exatamente isso que você vai fazer na vaga. Então você tem que entender isso. A importância dessa diferença. Beleza, João? E todos que estão ouvindo. Fechou? Vamos lá. Como mostrar para a empresa que você pode resolver o problema caso você esteja migrando de área? Excelente pergunta. Então, primeiro de tudo, para resolver o problema, você tem que saber qual é o problema. Agora eu te pergunto, como saber qual é o problema? Você acha que vai estar explícito ali o principal problema? Não vai estar. Você tem que ir buscar a informação, você tem que contactar gestor, RH, recrutador antes de se aplicar. Como assim, Gerson? Antes de me aplicar? Exato. Você vai mostrar interesse na vaga e falar, eu gostaria de saber conversar 5 minutos com vocês, entender qual que é o maior problema aí dessa vaga, porque eu estou interessado, eu quero fazer uma aplicação, né, minha documentação de candidatura, e para isso eu quero realmente saber se eu tenho esse perfil, né, ou se é o que se adequa ao meu perfil. E você sabendo, recebendo essa informação, né, tem vários tricks para fazer isso, você vai ter a informação de qual é o problema. Tendo isso, você precisa utilizar alguma atividade, seja ela a mesma, ou seja ela similar, que mostre que você tem capacidade de resolver esse problema. Não precisa ser a mesma, mas tem que ser capacidade. Ou seja, se você resolver um problema onde é similar de alguma forma, ou você tem um passo a passo para resolver esse problema que você pode utilizar, né, para resolver o problema da vaga, mostre isso. Entendeu? Comprove isso. Assim a pessoa vai entender, pô, a lógica que ele utilizou naquilo pode funcionar aqui. Você tem que achar o jeito melhor de mostrar isso aí. Como eu falei, a carta de intenção é uma oportunidade que você tem para mostrar isso, tá bom? E utilizar, né, o máximo de gatilhos aí mentais para trazer a pessoa
para gerar curiosidade aí sobre o teu perfil e também mostrar a tua expertise, né? Então, fique atento como é que você traz isso, né? Quais palavras-chave você está usando e como você está mostrando que se resolve os problemas, seja ele similar ou que você possa comparar ao que está por trás da vaga, beleza? Tenho que traduzir meu diploma. Então, Caio, como eu expliquei, diploma, né? Você vai pegar um diploma em português e vai mostrar para a empresa, ela não vai entender nada, né? Primeiro, ela tem que entender o idioma que ela fala, que é alemão ou inglês, né? O que eu digo é, se você está pensando em vir para a Alemanha, isso aí com certeza está no teu checklist. Você vai ter que fazer tradução, com certeza, porque vai ter a validação, né, do teu diploma ou ao menos você vai ter que entrar no site da Anabim e ver que o seu diploma ele é equivalente a uma formação na Alemanha. Fechou? Os certificados de cursos extras precisam de tradução juramentada? Penso que não, João Melo. Nunca fiz isso, tradução juramentada. Foi tradução com um tradutor que era oficial, né? Mas por quê? Porque a tradução, assim, o que eu posso dizer é o seguinte: se você não tem essa opção de fazer porque não tem dinheiro, eu traduziria numa tradução simples, mesmo assim, né? Colocando, ó, essa aqui é a tradução, sei lá, do Google, ChatGPT, whatever, né? Uma tradução similar, e você coloca, né? Se necessário, né? Eu faço a tradução com o tradutor e etc. Eu tô falando em casos excepcionais que você não tem condição financeira e etc. Mas eu investiria sim dinheiro na tradução para garantir que os seus documentos já estão prontos, né? E, cara, a Alemanha, eles adoram documentos com assinatura e carimbo. Adoram. Eu tô falando sério. Nessa parte, ela ganha, a burocracia em relação a isso, ela é gigante. Então, investe tempo para organizar seus documentos e um dinheirinho para traduzir, porque vai valer a pena lá na frente, tá bom? Você não vai usar só para isso, tá? Então, pensa com carinho. E outra, olhe quais certificados que realmente fazem sentido fazer tradução ou apresentar. Não são todos que fecham com a vaga ou com o que você está buscando, tá bom? E é óbvio, né? Dependendo da situação, se for muitos, invista nos primeiros, nos principais. Fechou? Tem diferença entre a carta de apresentação e a carta de recomendação? Claro que tem. Claro que tem, Caio. A carta de apresentação é a carta de intenção, de motivação. É a sua carta. Você olha a vaga, você olha a oportunidade, né? E você mostra o quão motivado e o quão preparado você está para assumir essa vaga. Porque XYZ, né? Enquanto a carta de recomendação é alguém que escreveu por você. Entendeu? A apresentação, você está se apresentando. Está falando da sua motivação, da sua intenção. A recomendação é o endossamento de alguém. É uma empresa, uma instituição, é uma pessoa, um professor, é um chefe que vai endossar você, vai falar quão bom, quão capacitado, quão fora da curva você é. Beleza? Gerson, e se não tiver como conseguir a carta de recomendação, eu posso usar uma carta de recomendação de professores com quem fiz trabalho de pesquisa na universidade? Com certeza, João Melo, com certeza. Professor, as minhas cartas de recomendação vieram só de professor no começo. Só de professor. Eu fui lá, ó, a estratégia de quem se formou, ou tá se formando, ou tá na universidade. Pega a matéria que ou o professor é camarada, né, a professora é camarada, ou você tirou uma nota excelente. E vai lá e fala, ó, tô me aplicando a emprego na Alemanha, e assim é assado. Detalhe, não esqueçam, leva a carta de recomendação pronta. Você já vai levar a carta pronta. O professor, ele não tem tempo. A professora, ela não tem tempo. Então você quer trabalhar como engenheiro, você quer trabalhar como engenheiro na Alemanha. Então faz isso por eles. Entrega a carta e lembra eles. É um esboço. Você pode mudar alguma coisa se você achar necessário ou deixar assim. 99% das vezes eles deixam exatamente como você escreveu. E daí você ganha uma carta ótima e se aplica aqui. Beleza?
Gerson, e se a candidatura for simplificada, ainda assim é necessária a carta? Cara, eu sou super contra aquela Easy Apply. Eu sou super contra o Easy Apply do LinkedIn. É rápido? É. Pode funcionar? Pode. É eficiente? Não. Não é eficiente. Penso que não. Por quê? Porque ela vai mandar um formato que é baseado no teu LinkedIn ou no que você upou, né? Que você colocou lá. E o problema é que não está específico a vaga. Não está específico a empresa. Então, para mim, eu não faria isso. Só se não tivesse outra opção. E mesmo assim, antes de aplicar o Easy Apply, eu olharia qual que é a vaga, subiria o documento organizado com o formato da vaga e daí faria. Por quê? Porque, cara, é o que eu falei, você tem que ser diferencial, você tem que fazer fora da curva. Você quer fazer, me apliquei a 100 vagas, quantas vagas você realmente parou, pesquisou, comparou, fez o match e se aplicou? Nenhuma. Então você não se aplicou 100 vagas, você só clicou 100 vezes no Easy Apply. É isso, beleza? Mas respondendo a sua pergunta, se a candidatura fosse simplificada, ainda assim é necessária a carta, cara, você vai utilizar o formato do LinkedIn, né? Que já tem algo a mais, tá? Então se o seu LinkedIn tá redondo, né? Você se aplicando com o Easy Apply, talvez você consiga já utilizar o que a carta diz, né? Que é as suas soft skills, que é você resolver o problema específico, né? Se não tiver, olha, espera a live, deixa eu ver aqui, qual que é a live que vai ser? Live de LinkedIn, Sync, redes sociais profissionais, cadê? 7, a live de amanhã. A live de amanhã, vamos falar sobre redes sociais profissionais. Se o seu LinkedIn não tá redondo, você vem e aparece aqui na live de amanhã que a gente vai acertar isso aí, tá? Mas é isso. Se o seu perfil tiver... É isso, cara, isso que eu lembrei. Não adianta se aplicar ao Easy Apply com o LinkedIn lixo. Não adianta, cara. Seu LinkedIn tem que estar voando, tem que estar organizado, tem que estar com 2 idiomas, pelo menos, no caso, ou o alemão, né, que está se aplicando na Alemanha, e inglês, né? Você vai se aplicar com o LinkedIn e só tem português, para uma vaga na Alemanha. Qual o sentido que faz isso? Entendeu? Então, tem que estar redondo. O LinkedIn, Xing, beleza? Show. Eita, não vou conseguir falar esse nome, não. Nossa, desculpa, eu não consigo falar seu nome. Encontrei minha universidade na lista da Anabim. Não sabia sobre isso. Obrigado, Gerson. Disponha, tranquilo. É isso mesmo, estamos aqui para ajudar de verdade, né? Eu uso o que eu compartilho o que eu utilizei, o que eu compartilho com os meus mentorados. É óbvio que lá, né, tem muito mais detalhes, mas com certeza, com a informação que eu compartilho aqui, você já consegue dar um passinho a mais adiante na direção da tua vaga na Alemanha como engenheiro, como engenheira, beleza? Eu já tive a validação do meu diploma, Caio. Beleza, Caio, então você já está pronto, né? Já tem um passo a mais para alcançar isso aí. A tradução é alguma específica ou é aquela apostilamento de AIA? Sim, é como eu falei, né? Depende muito do que você quer fazer, né? Busque informações de órgãos oficiais em relação ao que você deseja fazer, tá bom? Né? Se é validação, vai lá, aonde você vai se aplicar, aonde você vai fazer essa validação, quais documentos eles pedem, quais tipos de tradutor, é o juramentado da Alemanha, na lista da embaixada? Não, pode ser qualquer um, tem tudo isso. Então busca essa informação para você não fazer algo e depois ter que refazer. É perda de tempo e muito dinheiro, beleza? É muito dinheiro mesmo, tá bom? Dúvida, precisa de muita experiência para conseguir uma vaga na Alemanha? Vix Lima. Não, eu consegui minha vaga sem experiência. Vários engenheiros que eu ajudei a conseguir a oportunidade aqui também não tinham experiência. Mas o detalhe agora que eu vou trazer para você, que é quase um ponto cego. O que a gente fala de experiência no Brasil não é a mesma coisa que a Alemanha identifica como experiência. Se você já fez um voluntariado, um estágio, uma bolsa científica, um projeto dentro da universidade, qualquer coisa, um trabalho fora do ramo de engenharia, é experiência. Porque a Alemanha, ela conta quando você está colocando ação, quando você está desenvolvendo uma habilidade como experiência, tá bem? Né? É óbvio que em determinados casos, e a vaga pede experiência em determinada coisa, daí sim, é uma coisa, mas não. Existem milhares de vagas
para júniors, para engenheiros e engenheiras júniors. Milhares de vagas. Eu já pesquisei isso, já coloquei isso aqui em alguns stories que eu respondi. Beleza? Então, respondendo você, não precisa de muita experiência. O que precisa é você organizar, né, a sua candidatura, é olhar e ver se sua formação é equivalente a uma formação aqui na Alemanha e foco na Alemanha. Beleza? Caio, peraí, tem outra pergunta antes. A carta pode estar em inglês? Carta de recomendação? Pode sim. Né? Como eu falei, a Alemanha é um país que, eu vou chutar por cima, tá? 80% das pessoas, das empresas e tal, falam inglês ou tem pessoas que falam inglês, tá? Chuta assim, 80%. Entre 4 em 5, sei lá, 8 em 10, tá? Mas, se possível, eu faria em alemão, né? Mas se não, inglês também é uma possibilidade. Eu, na minha candidatura, lá em 2016, eu usei inglês, tá bom? Teria como você falar quais os 5 documentos necessários? Falo bem rápido, sim. Eu já falei aqui no começo da live, mas eu falo de novo. Cadê? Carta de intenção, currículo, certificados, carta de recomendação e comprovação de aptidão, ou seja, amostra de trabalho, seja numa apresentação, seja num portfólio, seja, enfim, num dashboard, numa tabela, alguma coisa que mostre que você é capaz de fazer o que você está falando. Beleza? Quem foi? Caio. Não sou engenheiro, mas atuo na área de tecnologia, dados. Possuo inglês, mas não falo alemão. Irei te acompanhar nas redes. Tudo bem, Vini, Vix Lima. Seja bem-vindo. Eu foco em engenheiros, né, mas a área de tecnologia, com certeza, né, é linkada com a engenharia. E você, aplicando a nossa estratégia, certamente você vai conseguir aí um passinho na direção do que você busca. Boa sorte, valeu? O seu evento vai ser pela Hotmart? Não, meu evento vai ser transmitido no YouTube, mas é um evento fechado. Beleza, João? O que você precisa fazer para se inscrever de forma gratuita? Depois dessa live, vai no link da bio, clica lá, coloca seu e-mail e você vai receber o e-mail de confirmação e vai ser direcionado, se você desejar, para um grupo de WhatsApp, tá bom? Lá você vai receber todas as informações do evento, todos os documentos que a gente vai passar, bônus, PDF, etc. Fechou? Né? Então, e no evento eu vou mostrar os primeiros passos para engenheiros e engenheiras conseguirem a sua vaga de trabalho na Alemanha, mesmo sem falar alemão. Por que eu falo mesmo sem falar alemão? Porque o alemão não é importante? Não. Porque eu consegui e porque ajudei outros profissionais. Mas, eu sempre digo aqui, se você tem a meta de trabalhar na Alemanha, você tem que ter, pelo menos no mindset, que você vai ter que aprender alemão ou vai buscar aprender. Eu ainda aprendo, eu tô aqui há 8 anos, eu ainda aprendo, né? Eu consigo me comunicar? Consigo. Mas fiquei 2 anos ralando, não falava nada, tá? É assim, alguns conseguem rápido, outros não, independente disso, né? Não pare, não estagne e não deixe de se aplicar porque você não tem alemão, né? Se você esperar isso, até você achar que você está pronto, vai demorar anos, até você vai desistir. Então, é por isso que eu falo, beleza? Então lá eu vou mostrar os primeiros passos, bastante estratégia, né? Um pouquinho da minha história, do que eu passei, porque vocês vão conseguir entender, caraca, né? Talvez eu tenha uma situação similar dele, ou talvez, nossa, ele tinha uma situação pior que a minha, por que eu tô aqui esperando, sabe? Então, é legal poder mostrar isso para vocês se encorajarem, se motivarem a buscar uma oportunidade aqui na Alemanha, porque aqui tem milhares de vagas para engenheiro e engenheira. No Brasil, infelizmente, mesmo eles falando que tem oportunidade, falta aquela vaga de engenheiro. Quem aqui está contratado como engenheiro, né? E não é autônomo? Quem está contratado numa empresa que é engenheiro no Brasil? Difícil ter alguém aqui nessa live, ou que está me seguindo. Eles sempre contratam como técnico, analista, ajudante, whatever. Nada contra. Só que eles não valorizam a gente. Eles não valorizam os anos de dedicação que a gente teve na nossa profissão, as especialidades, tô até esquecendo a palavra, as qualificações, né, que a gente teve que fazer para alcançar o nosso perfil, e chega na hora de falar sobre salário, sobre título, eles mudam de ideia e não tem engenheiro. É só cargos similares para atuar como engenheiro. Então, eu vou mostrar para você a saída, uma oportunidade que é a Alemanha, tá bom?
Amanhã a gente tem uma live sobre redes sociais profissionais para engenheiros que estão se aplicando à vaga de trabalho na Alemanha, tá bom? Então as principais redes sociais e estratégias para você conseguir ser fora da curva, para conseguir alcançar vagas que nem estão sendo divulgadas. É isso mesmo, beleza? Se você quer descobrir não só essa, mas outras estratégias, então aparece amanhã e fica ligado. Passa essa informação para um amigo, para uma amiga engenheiro que está aí também no perrengue, correndo atrás da sua oportunidade, né? E é isso, galera. Gratidão por acompanhar e a gente se fala. Um abraço.